Bom dia, aqui quero começar já falando com aquela carta famosa e tradicional de Gabriel Galípolo, do presidente do Banco Central, explicando o estouro da meta de inflação. A gente viu o IPCA ao longo de 2024 superando a meta dos 4,5%. E o Galípolo falou: desvalorização cambial, um crescimento econômico bastante forte e também questões climáticas. E pincelou ali algo sobre uma percepção do mercado sobre a situação fiscal do país, sem atacar frontalmente ou sem abrir grandes espaços para essa discussão aí da questão fiscal. Como que você viu, né, essa análise do Banco Central? Acabou sendo mais protocolar, poderia ter ido um pouco mais além, poderia ter sido um pouco mais enfática. Como você viu essa questão, principalmente sobre esse aspecto, né, da situação fiscal, colocando mais como uma percepção do mercado, como efetivamente uma questão um pouco mais enraizada nos problemas ali para estouro da meta? Felipe, é a carta do avestruz, né? O avestruz é crente que enfia aquela cabeça pequena dentro da terra, ele está escondido quando tem aquele traseiro gigantesco para fora. É não olhar para o elefante e o gorila na sala. O problema do estouro da inflação se deve essencialmente pelo problema fiscal. Obviamente que clima, né, e condições internacionais não ajudaram. Mas se a gente tivesse toda a casa arrumada, se a gente não tivesse esse gasto exacerbado, se a gente tivesse equilíbrio fiscal e uma postura proativa, reconhecendo que o fiscal é importante e que ele deve ser endereçado, não com uma passada de pano para calar o mercado, como foi o pacote, a gente não teria essa situação. Na verdade, quem deveria escrever essa carta para a população brasileira, para o Congresso e para o presidente, seria o próprio Lula. Seria uma carta escrita pelo Lula, pela sua enraizada incapacidade, insensibilidade de entender que o fiscal é importante. Então, é essa a minha visão sobre essa situação. É triste ver que o Galípolo já começou mal, que uma das funções mais importantes do Banco Central aliás, a fundamental é combater a inflação, e deveria ter se posicionado de uma maneira muito mais contundente e independente. Então começou já com nota 0, né, o nosso novo presidente do Banco Central, por evitar de falar aquilo que tem que ser dito. As verdades, elas são dolorosas, mas as conversas difíceis têm que serem feitas, senão a gente tem problemas mais sérios à frente. Já coloco em questionamento a independência de fato do Gabriel Galípolo. O Vandick, coloca em questionamento, em xeque essa independência, porque também acabou vindo um pouco destoando o que a gente viu na ata, o que a gente viu na comunicação da última reunião, onde carregou um pouco da tinta no fiscal, e nessa carta explicando o estouro da meta um pouco mais tranquilo, sem atacar efetivamente? Exatamente isso, né? Nós temos um desbalanceamento entre aquilo que foi dito na comunicação, naquilo que foi dito na ata, e aí vem uma carta explicando aquilo que não pode ser explicado sem que se fale do fiscal. Não existe razoabilidade por parte do Galípolo em não atacar o fiscal. A gente não precisa ser agressivo, a gente não precisa ser no caminho de desmoralizar o governo, mas tem que estar dito. E quando fala uma percepção, a percepção significa que a coisa pode não ser exatamente como o mercado, como os agentes econômicos entendem a situação. E a situação é muito bem entendida pelos agentes econômicos e pelo mercado. Existe um descontrole fiscal por parte do governo. O governo tem um déficit fiscal de 10% do PIB. Fez uma maquiagem feia para dizer que cumpriu a meta do primário, mas não cumpriu a meta do primário. Escondeu uma porção de coisas lá atrás e recebeu, vamos dizer assim, transferências de estatais ao calar da noite, né, no último momento, queimando o óleo da meia-noite,
para fazer com que o valor chegasse a 0,1 no PIB. Quer dizer, tudo isso é vergonhoso, mostra que o Brasil não é sério e que agora, aquele último bastião de retidão que a gente tinha, que era o Banco Central, comandado pelo Campos Neto, passou a ser um vassalo da presidência da República. Eu sei que é muito cedo para afirmar que é um vassalo da presidência da República, mas não começou bem, já deveria ter feito algo para colocar no fogo central do fogão essa questão que vai persistir em 2025. Ou se faz algo com relação ao fiscal, ou nós temos problemas mais sérios ainda. Eu já tenho números para esse ano que eu já disse. O ano passado eu acertei. 5% de inflação e falei de jeito nenhum que vai ser 8,5%, 9% de Selic. Meu número para Selic deveria ter sido 13%, nunca deveriam ter mantido. Para esse ano eu já digo, é 7% de IPCA, a coisa vai mal e a gente vai ter Selic de pelo menos 15,5%. E é possível que não dê certo.